Vem. Boa noite, boa tarde ou bom dia, neste caso boa tarde, porque estamos aqui em direto para depois passar em vídeo no sexto chá poético Rotário Luso-Brasileiro. Manuel Coelho da Silva é um ator português que se estreou no teatro em 1970, aos 16 anos, no Grupo Teatro de Campolide. Hoje, a Companhia de Teatro de Almada e com, na altura, a direção de Joaquim Benite. Licenciou-se em Direito, entretanto, pela Universidade Autónoma de Lisboa e, obviamente, que frequentou o Conservatório Nacional, Escola Superior de Teatro. O amor ao teatro levou a ser cofundador do Grupo Teatro Proposta, com a direção de Fernando Guzmão, um grande nome do teatro português, Fernando Guzmão, e também do Teatro Popular de Almada, com José Viana e Rogério Paulo. José Viana, grande homem da revista, mas grande ator, e Rogério Paulo, um senhor do teatro e um encenador também de grande prestígio. Ambos já partiram para Oriente Eterno. Integrou ainda outras companhias e, simultaneamente, teve uma atividade no cinema, onde trabalhou com grandes realizadores portugueses, nomeadamente António Macedo, Luís Filipe Costa, Erlander Palhoteu e também Michel Wine, entre outros, e também muitas séries de televisão e participação na rádio. Desde 1978 faz parte do elenco do Teatro Nacional Dona Maria II. O Teatro Nacional Dona Maria II é um teatro, digamos, desculpem o termo já usual, mas é emblemático, é um teatro de prestígio. Não vamos agora falar das peças em que participou como ator ou em que encenou, porque eu começo já com a primeira pergunta, Manuel Coelho. Meu querido amigo, muito obrigado por teres estado disponível para colaborar connosco. Essa puxada para o teatro aos 16 anos deve-se a quê? Ora bem, Essa motivação. eu costumo dizer que o teatro já vivia comigo. Eu era muito miúdo e na altura havia as bibliotecas itinerantes que andavam uns carros com as bibliotecas da Câmara Municipal E da Gulbenkian e da também. Gulbenkian também. E os livros que eu queria ler eram livros de teatro infantil. Lembro-me que um deles que me marcou foi uma coletânea de pequenas peças de teatro do Couto Viana, e que depois eu encenava juntamente com uns amigos e nos espaços de casa dos amigos. Entretanto, fui crescendo e este desejo de fazer teatro nunca se tinha materializado de um ponto de vista mais regular. Até que um dia eu estava numa sociedade de cultura e recreio, no Campolide Atlético Clube, e estava a jogar snooker muito tranquilamente, quando de repente eu vejo uma luz numa porta que estava entreaberta e resolvi espreitar. E quando espreitei, há uma pessoa que está no palco, mas que eu não percebi muito bem, e que me diz: tem uma coroa, por favor? Uma coroa eram 5 tostões, que na altura eram centavos. E eu tirei 5 tostões do bolso e dei-lhe. E de repente uma risada enorme ecoa na sala, e eu não percebi o que era, e ouço uma voz: miúdo, queres entrar para o teatro? Era o Joaquim Benite. Epá, Por isso fantástico. eu digo que entrei para o teatro a pagar. Boa O que eles piada, estavam boa a piada. fazer, era um ensaio de uma peça do argentino Agostinho Cuzzani, que era o avançado centro morreu ao amanhecer, e nessa peça a personagem principal, que era o avançado centro, tentava fugir àquela máfia terrível de venda de carne humana, que era assim, Sim. porque era isso que tratava a peça, e tenta fazer uma chamada e pede então os 5 tostões, e eu inocentemente fui dar os 5 tostões. E assim Ok, entrei para o teatro. A minha entrada para o muito bem. teatro é essa. Olha, Manuel Coelho, já agora, e porque estamos a passar, esta entrevista está a ser feita para o Brasil, será com rotários e convidados do Brasil. Até que ponto é uma pergunta, a ver se consegues responder concretamente, mas com a tua objetividade peculiar. A tua geração
comparada com esta geração que se habituou a ver as telenovelas do Brasil, já séries televisivas portuguesas, na ida para o conservatório ou nessa motivação para o teatro, consideras que houve ou que existe agora uma grande influência de motivação por parte das telenovelas do Brasil e das próprias séries das televisões portuguesas? Há diferença? Ou pensas que quem chega agora ao teatro com essa idade de 16 anos é quase igual à da nossa geração? É esta a pergunta. Eu penso que não, eu penso que não. A sociedade vai evoluindo, o teatro também evolui com ela, toma diretrizes e direções diferentes, porque assim deve ser, estamos perfeitamente em evolução, e nesse aspecto acho que hoje, claro que a televisão contribui muito mais do que na minha altura. Na minha altura sonhava apenas querer fazer teatro, nem pensava em televisão sequer. A televisão é uma coisa que nasce mais tarde, e o cinema também. Mas, concretamente, o que eu queria era mesmo fazer teatro. E hoje em dia há muito mais campos, há um vastíssimo cinema, há uma televisão que oferece séries, telenovelas, teatro e programas, inclusive, programas vários, de entretenimento vários. E, portanto, há um campo imenso aberto para todos os atores, que não havia na altura em que eu fiz teatro. Portanto, é diferente. Obrigado. Uma pergunta como espectador, cidadão normalíssimo de Portugal, até que ponto é que a mim ferme, como homem do teatro amador, é aquele que ama o teatro, é diferente, mas, e sabes que sim, ferme um pouco, e gostava de ouvir a tua opinião, sei que tens que ter cuidado, é um mundo profissional, até que ponto é que é legítimo que nessas séries televisivas mais antigamente em Portugal, agora penso que já não, recrutassem, em vez de alunos que passaram com todo o ensino do conservatório, da Escola Superior de Teatro, e em vez deles preferirem modelos, porque foi isso que aconteceu nos Selvos Morangos, por exemplo, que marcou um espaço televisivo de telenovela. És capaz? Qual é a tua opinião? Bom, antes disso, eu queria dizer que, como tu sabes, comecei no teatro amador e, portanto, não gosto muito de catalogar o teatro entre quem o ama ou quem não o ama, porque quem está no teatro tem efetivamente de o amar, porque se não o ama não pode estar nele. E, portanto, seja amador, seja profissional, seja quem for. Portanto, o teatro ou se ama ou não se ama. E não se amando, o melhor é não estar nele. Isto aqui num pequeno à parte. Agora, relativamente à questão dos modelos e da inserção deles no próprio teatro, nas televisões e tudo mais, para mim há uma questão que eu costumo sempre dizer. O teatro, felizmente, é uma arte livre e aberta. E aberta independentemente da formação que se tenha ou não se tenha. Eu acho que é obrigatório que nós procuremos, cada um de nós, formação para o seu crescimento individual na arte que abraçou e na arte, como eu digo, que ama. Agora, é independente, porque como sendo uma profissão aberta, inclusive neste momento em Portugal nem sequer existe carteira profissional. Portanto, é mesmo uma profissão muito aberta. Embora eu tenha algumas críticas a fazer a tudo isso, eu penso que o teatro em si tem uma condicionante que eu acho fantástica. É que o teatro é como o mar. Deita fora aquilo que não presta e que não lhe pertence. E, portanto, sejam eles oriundos, os atores oriundos da moda, sejam oriundos da Escola Superior de Teatro, do teatro amador, sejam oriundos de onde for, só fica no teatro quem o teatro o recebe e lhe acha que o lhe pertence. Caso contrário, saem. Portanto, essa metáfora está bonita. E é agora... o que tem acontecido. Muitos dos modelos que vieram ao teatro já não estão cá e outros imperam, como por exemplo o Paulo Pires, que eu amo, que é um homem fantástico e que depois veio a tirar o curso e tudo mais. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Fizeram cursos de teatro, exatamente. E pronto, e lá está. Ótimo.
Muito obrigado. As minhas companheiras, não sei se querem fazer alguma pergunta, eu ainda tenho sobre os autores Sim, à portugueses. vontade, à vontade. Temos mais 15 minutos só. Sim, eu tenho, às 40 é que eu tenho problemas, Pronto. 45, mas até Mari lá. França ou Érica, como queiram. Manuel, eu Olá, tenho uma pergunta. sim, São 4 décadas no teatro, né? O 5. teatro, ele teve uma Já são evolução, 5, são principalmente 5. na questão... são 5, então. 5 décadas. O que que você vê nessa evolução e como você faz esse paralelo com a TV, com o cinema? Eu acho que o teatro tem vindo a evoluir e tem vindo a evoluir, quanto a mim, de uma forma fantástica. E lá está. E todos nós que vivemos e o abraçamos, temos de ir crescendo com ele. Porque o teatro é como a sociedade, ela está sempre em mutação e, portanto, não é algo estático. Eu, quando comecei no teatro, era muito importante determinada postura, determinada maneira de estar e tudo mais. Hoje em dia, todos esses ensinamentos, muitos deles já estão para trás das costas, porque hoje em dia é muito mais, há uma abertura maior na pesquisa e na procura das personagens e na forma como abordamos a personagem, e não ser algo que se vai a uma gavetinha e se tem lá armazenado um protótipo que seguimos. Hoje isso já não se passa, ou seja, quando na altura eu comecei no teatro era muito comum dizer-se, então, o que é que tu achas? Achas que esta personagem deve levar bigode? Achas que deve ir com gravata? Nada disso hoje tem importância, porque o que tem importância é a personagem de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, a construção da figura através do seu interior e procurar na sociedade semelhanças, vivências e ensinamentos da própria sociedade relativamente àquela personagem, ler muito bem o que o autor escreveu, tentar perceber muito bem o que é que o autor escreveu, o que é que ele quer transmitir, e esse é o ponto de partida, e não algo estereotipado que se cria porque se entende que aquela personagem é assim. Pode não ser. Costumo sempre dizer que ninguém é inteiramente bom nem ninguém é inteiramente mau. Somos uma mescla. As personagens são isso também, uma mescla. E há que descobrir, personagem a personagem, essa mescla, essa mutação, essa mudança. E acompanharmos essa mudança. E aí o teatro evoluiu bastante, foi crescendo. Não se fixou em algo estereotipado. Hoje Ok. não, hoje é um Então espaço aberto. eu aproveito a pergunta da Érica e sobre a tua resposta, antes de passar à Mari, para te fazer a seguinte pergunta. Até que ponto é que a escola Stanislavski, aquela teoria das emoções, memória das emoções, ainda é importante ou é de facto o mais importante hoje em dia? É na sequência da tua resposta. Eu, quando dou aulas, digo sempre que a teoria que é a preparação do ator, por exemplo, do Stanislavski, é a base de tudo. Todas as novas teorias foram buscar a Stanislavski tudo o que hoje ensina e tudo o que hoje se faz. Acontece é só uma diferença, é que uma coisa é fixarmos no Stanislavski e mantermos sem que isso seja um trampolim para outras técnicas e ficarmos nele pensando que para se representar o sofrimento temos que ir buscar os nossos sofrimentos. As emoções. Portanto, eu não penso que seja por aí. Eu penso que é uma base, mas não é a única base. Ok. E, portanto, mas partimos de lá. Aliás, há um curioso, há uma grande mestre de teatro, a Spolini, que diz relativamente ao Stanislavski, então se para representarmos alguém que morre tivermos de morrer, que grande chatice. Está bem dito. Ok. Mari, uma pergunta então aqui para o nosso querido Manuel Coelho. Boa tarde, Manuel. Olá, boa tarde. Eu falo aqui de Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. Né? Assim, a gente ouve, eu fiz teatro quando adolescente, né? E a gente ouve muitos grandes atores, os atores renomados no Brasil, a gente ouve eles falando que a grande escola para os atores é um palco de teatro, né? E depois alguns acabam indo para a televisão e outros continuam só fazendo teatro porque acham que é muito melhor do que fazer televisão. Aí a minha pergunta para você é a seguinte:
a cultura e a arte, de um modo geral, se eu estiver falando depressa, você me fala. Não, eu percebo tudo. De um modo geral, ela não é de acesso a todos, né? Infelizmente. E cada dia que passa, os grandes centros acadêmicos estão diminuindo a questão da arte nas escolas, nas próprias universidades, né? A não ser quando ela já é voltadas para arte cênica, para cinema. Então, assim, o que você acredita que poderíamos estar fazendo para tornar mais popular, né, de mais acesso à grande massa da população que não tem acesso a essa cultura? Eu há muito tempo que defendo e tenho feito uma luta sobre isso, de que o teatro deveria estar nas escolas. E nas escolas logo a partir da primária. Nos primeiros passos que os alunos dão. Isto porque, se a música está, e até está de forma, quanto a mim, perfeitamente já démodé e anquilosada, porque é a eterna flauta, e lá vão os alunos, coitados, com a flauta, e dizer ao aluno que o sol é o sol, e tudo mais, que para o meu filho ele se ria bastante, porque ele muito cedo começou a aprender música e a aprender a tocar piano, e portanto, quando chegou à escola e lhe vinham dizer que o sol é o sol, ele ria-se, não é? Porque para ele já tudo aquilo já não fazia sentido. E eu acho que o teatro nas escolas seria fundamental e seria uma mais-valia para todos e, sobretudo, para a sociedade. E porquê? Porque eu costumo dizer que o teatro me deu tudo. Sou das pessoas que diz que o teatro a mim não me deve nada, e eu é que lhe devo tudo. E devo-lhe tudo do ponto de vista não só artístico, mas também do ponto de vista pessoal e individual. O meu crescimento foi feito através do teatro. E daí eu considerar que o teatro na escola seria para a sociedade um salto qualitativo, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista educacional. Porque o teatro é uma arte tão aberta e tão transversal que comporta tudo. Portanto, é essa arte que eu acho que deveria estar nas escolas. Não entendo porque é que tem havido tanta dificuldade no sentido de o tornar como uma disciplina, como outra qualquer. Não entendo. Porque acho que os jovens só tinham a ganhar, não para fazer atores, porque não é isso que se pretende, mas sim novos e melhores cidadãos. Daí que eu acho que é fundamental o teatro nas escolas. E aí sim seria uma forma de divulgação do próprio teatro e uma maior, e de maior acesso, como é evidente. Só continuando a minha pergunta, e você eu até acredita... Pego desta pergunta da Mari, e pego ainda desta pergunta da Mari. Deixa eu só completar, Francisco. Sim. E você acredita que essa não presença nas escolas, nas faculdades, é devido problemas burocráticos das instituições ou os próprios grupos de teatro que não têm muito interesse em estar indo para estes lugares? Não me parece. Parece-me que... e não encontro ainda nenhuma razão, embora em Portugal cada vez se vá abrindo mais espaço. Relativamente aos grupos de teatro, eu não penso em grupos de teatro, penso que todos os anos saem da Escola Superior de Teatro e Cinema uma média de 30 a 40 licenciados. São 30 a 40 licenciados que, obviamente, não têm lugar em todos os palcos do país. E não têm lugar como atores, ao contrário do que se possa parecer. Eu tive a oportunidade de dizer e mantenho que muitas vezes as escolas superiores de teatro e cinema estão a formar pessoas para o desemprego, porque não há espaço. Agora, isso não quer dizer, e não há espaço por uma razão simples, porque estas pessoas saem com capacidade, por exemplo, se houvesse espaço escolar que as absorvesse, seriam excelentes alunos e excelentes transmissores da arte que representar. E, portanto, teriam todo o cabimento em estar nas escolas a dar e a lecionar, porque estão preparadas para tal.
Portanto, era mais uma ferramenta, mais um campo de trabalho aberto. Portanto, não me parece que seja da parte do teatro que não tem vontade, parece muito mais que o Estado e os Estados, de uma forma geral, de alguns Estados, ainda não descobriram a excelente ferramenta que é o teatro para a criação da cidadania. Penso que ainda falta aqui um saltozinho para que isso aconteça. Muito obrigada. Obrigado, Mari, porque eu ia-lhe dar também a possibilidade de fazer outra pergunta, mas antes de passar ao Nelson, boa tarde, Nelson, bem-vindo. Obrigado, Mari. Eu iria aqui pegar nessa questão e dizer ao Manuel, porque aquilo que tu afirmaste é tão verdade quanto a pessoa acreditar em si própria, a pessoa saber apresentar um trabalho, ter o domínio da respiração, ter o domínio do seu corpo, tudo isto que se pode englobar na tal expressão dramática, que os jovens licenciados de teatro poderiam muito bem ocupar cargos do ensino secundário, por exemplo. Portanto, o teatro, como qualquer outra forma de arte, não quer dizer que a pessoa vá seguir essa carreira, mas faz parte, como tu disseste, desenvolvimento, correto? Desenvolvimento total do indivíduo. Sim. E com maior acreditar em si próprio, que é muito bom para a juventude, correto? Sim, eu até vos queria passar uma mensagem que é o seguinte, quando eu entrei para o teatro, o Joaquim Benito, que foi um grande homem de teatro português e que tem hoje o Teatro da Almada tem o nome dele, e foi o criador de um grande festival que é considerado um dos melhores festivais da Europa de teatro, que é o Festival de Teatro da Almada. E ele disse-me uma vez uma coisa que na altura me deixou a pensar. É que um ator se fazia no mínimo em 20 anos. E eu não percebi muito bem o que é que ele queria dizer com isso. E já estava no Teatro Nacional Dona Maria II quando percebi o que é que ele queria dizer. E o que ele queria dizer foi a partir do momento em que eu criei a minha emancipação enquanto ator. Essa emancipação deu-se quando? Deu-se quando eu senti de que, embora o respeito que se tem que manter relativamente ao público, o público não condicionava a minha representação. Eu não estava refém dele. Portanto, e aqui deu-se uma mudança entre eu ser condicionado pela presença do público e deixar de ser condicionado pela presença do público. Ou seja, passei eu a comandar a ação e não deixar que o público me comandasse. Através dos nervos, através de tudo mais. E essa mudança, que é quando nós começamos a dominar o palco e começamos a gerir a situação e gerimos o erro, gerimos tudo, é a partir desse momento em que nós começamos a ser, de facto, nós. E mantendo o respeito, como é evidente, mas saltamos a tal quarta parede e dominamos o outro lado. E isto deu-se comigo passados 20 e tal anos, 23, 24 anos, quando eu senti essa liberdade e essa independência. Muito obrigado, até digo mais, esta entrevista é extremamente útil para o grupo de teatro que, enfim, nós temos aqui um poema na Vila em Coruche. Muito obrigado. Nelson, companhia Nelson, bem-vindo. Olá, Nelson. Temos aqui o nosso convidado, Manuel Coelho. Eu já tracei minimamente o perfil, referi o perfil biográfico, do início do teatro e as companhias que passou. Ainda não referimos as peças, mas, companhia Nelson, se quiser tirar alguma dúvida, é a altura. Boa tarde, companheiro. Olá, boa tarde ao entrevistado, Manuel Coelho. Prazer estar aqui com vocês. E o que eu vejo no teatro é a questão de popularização dele. Que ainda a gente vê que é um acesso que não é para qualquer um, né? Em razão dos preços, né? E aqui no Brasil, muitas vezes foram feitas parcerias com entidades e prefeituras e fazia o circuito de teatro. E ele era gratuito. Então, viabilizava o público, né, de poder aquisitivo menor em participar e conhecer. Porque eu particularmente, acho o teatro algo fantástico, né? A participação, a realização, né, nos mais diferentes temas. Então, eu vejo que nós deveríamos criar formas, financiamentos de popularizar o teatro para que mais pessoas tenham acesso. Seria o que é possível para isso daí?
Eu não sou favorável às entradas no teatro gratuitas, muito sinceramente. Para já porque sou profissional, como é evidente, e acho que a questão do acesso das pessoas ao teatro não passa pela sua gratuitidade. Passa pelo interesse que elas têm relativamente ao teatro. Porque o que é um facto, e nós dizemos isso muitas vezes, é que as mesmas pessoas que invocam a sua falta de capacidade financeira para ir ao teatro são capazes de dar milhares de reais e de euros para ir ver um jogo de futebol. E este é um facto incontornável. Portanto, não me parece que seja através da gratuitidade. Agora, parece-me que sim, que o teatro é uma arte que não é uma arte barata. Hoje em dia está mais fácil porque praticamente os grandes cenários deixaram de existir e isso também está a facilitar um maior acesso de toda a gente ao teatro, mas hoje já não há aquele grande cenário, de uma forma geral. Os cenários são muito mais rudimentares, são muito mais ligeiros. Agora, para se fazer um espetáculo, minimamente, quando eu produzo às vezes projetos, eu começo a fazer contas e não há nenhum projeto, por mínimo que seja, que não custe menos de 10, 15 mil euros. E isto é dos mínimos. Ora bem, como é que rentabilizamos, de um ponto de vista profissional, esse dinheiro se não tivermos bilheteira? Agora, isto é uma questão. A outra questão é que eu acho que o Estado, e em toda a parte do mundo, porque eu digo sempre que o teatro não se paga a ele próprio. Mesmo quando nós falamos, mas na Broadway estão todos os espetáculos estão cheios, eu soube em Nova Iorque que não há um único espetáculo da Broadway que se pague a ele próprio. Um único. Porque os custos da produção de qualquer espetáculo da Broadway são de tal maneira elevados que a bilheteira não consegue cobrir as despesas do próprio espetáculo. Têm de ser normalmente os sponsors que eles têm, e isto aconteceu, por exemplo, com um espetáculo que eu vi, que era um espetáculo divinal, que era o Dr. Jekyll and Hyde, e que estava esgotadíssimo, e esteve anos esgotado, e um dia eu cheguei a Nova Iorque e o espetáculo já não estava, e questionei a um amigo que vive lá, e ele disse, não, a Chrysler deixou de financiar, e o espetáculo caiu, como é evidente, porque o sponsor tinha deixado de financiar. Portanto, não há em nenhuma parte do mundo, nenhum espetáculo que consiga autossustentar-se. Daí que, sejam mecenas, seja financiamento do Estado, é necessário esse apoio. E é através desse apoio que se podem criar bilhetes e baixar o valor do custo das entradas. Ou seja, não estamos a financiar o teatro, mas estamos a financiar quem vai ao teatro. Por exemplo, em Portugal, um bilhete no Teatro Nacional Dona Maria II, considerado o primeiro teatro português, são 17 euros, o máximo, mas há bilhetes a 12, há bilhetes a 6, há dias que se fazem à quinta-feira, o dia do teatro, em que o bilhete é 50%. Portanto, há vários incentivos nesse sentido. Mas, como continuo a dizer, e voltando e fechando aqui o ciclo, não é no valor do teatro, do preço do bilhete, que está a não ida dos espectadores ao teatro. É preciso interessá-los e é preciso conquistá-los para o teatro. Porque é muito comum, e com certeza vocês já passaram por isso, perguntar a uma pessoa, e uma pessoa dizer, não, eu não gosto muito de teatro. Não. Mas qual foi a última peça que viste? Não, eu nunca fui. Portanto, e este é um dado adquirido. Ok, obrigado. Temos aqui a equipa aqui do chá poético, e há uma pergunta que se calhar todos nós gostaríamos de fazer, e há para acabar. Autores. Verifica-se que muitas vezes não são os autores portugueses os mais representados, e nós há poucos meses, estivemos todos a comemorar, não como queríamos, porque a pandemia não permitiu, Bernardo Santareno, 100 anos de nascimento de Bernardo Santareno. Também não são aqui muito representados autores brasileiros. A que se deve esse ligeiro afastamento, ou às vezes companhias com afastamento acentuado de autores portugueses? Esse é um problema nosso de Portugal, por exemplo, não é um problema no Brasil. Nós não acreditamos, ou não divulgamos, ou não fazemos o que devemos fazer pelos nossos autores. E dizemos sempre que não temos autores.
Em Portugal não há dramaturgia. Portugal está cheia de dramaturgia. Cheia de dramaturgia. Nós não representamos os nossos autores. Eu tive o privilégio de conhecer o Bernardo Santareno e tive o privilégio também de fazer, olha, curiosamente, com uma encenação do Rogério Paulo, O Judeu, do Bernardo Santareno, no Teatro Nacional. Uma peça das principais de Bernardo Santareno. E esteve a esgotar, esse espetáculo esgotou durante 6 meses. Portanto, não me venham dizer que não há dramaturgia portuguesa, que não há autores portugueses. E tu também representaste uma peça de um autor que eu gosto muito, pouco conhecido, que foi médico, o Prista Monteiro. O Prista Monteiro, sim, senhor. Monteiro. Então não. E ensinei e tive o prazer de conhecer, e até tivemos ali uma quesília bastante interessante que eu vos posso contar, que é uma história muito, muito gira. Eu tinha, nos primeiros tempos, fui convidado, dos meus primeiros tempos de Teatro Nacional, abriu-se o campo para que os jovens pudessem encenar. Isto, na altura, era diretor do Teatro Nacional, António Barras Teixeira, que ainda está felizmente entre nós e foi um homem importantíssimo para o Teatro Nacional, Dona Maria II. E eu fui convidado para fazer a primeira encenação. E era um ciclo que se chamava Autores de Gaveta, dirigido pelo Jorge Luís Topado. Sim, sim. E eu andei a ler um monte de coisas e quando peguei numa peça do Prista Monteiro, que se chamava Reis Coxos, eu peguei na peça e comecei a ler a peça, e a peça transversalmente falava-me do pai, sempre. Comecei a ler mais peças do Prista Monteiro, entre elas o Anfiteatro e uma série delas, e todas as peças mantinham uma personagem que era o pai sempre presente. E eu, em conversa com o Luís Topado, disse, ele mantém sempre o pai, e o Luís Topado, no seu sotaque, que era um homem, um checoslovaco, que manteve sempre ali um sotaque do seu português, dizia, menino devia ler Strindberg, pai de Strindberg. E eu fui ler o pai do Strindberg. E fiz uma dramaturgia dos textos do próprio Prista Monteiro, e que terminava e incluía uma parte de um texto do Strindberg, e terminava com um poema do Goethe, e fiz ali uma dramaturgia. E o espetáculo chamava-se Reis Coxos, que ele tem o Rei Coxo, e o espetáculo chamava-se Reis Coxos. O Prista Monteiro, na estreia, ficou muito chateado pela forma como eu tinha mexido na dramaturgia dele, e foi o Manel de Oliveira, o grande Manel de Oliveira, grande realizador, que trabalhou até aos 106 anos, que, grande amigo do Prista Monteiro, que disse, tu és parvo, pá, o miúdo fez-te aqui um excelente trabalho e tu estás a dizer mal. E foi assim que eu fui defendido pelo Manel de Oliveira e pela Eunice Munhoz, que também era amiga do Prista, e que disse, Prista, pá, tens aqui um belíssimo espetáculo, pá, não digas essas disparadas. E pronto, e lá fizemos as pazes, e o Prista lá me aceitou. Mas isto para dizer que temos muitos, muitos e bons autores portugueses. Não se faz em Portugal com medo, não percebo porquê, de não ter público. Por exemplo, eu tenho feito agora um autor que eu acho divinal e que é o diretor do Teatro Nacional da Ana Maria II, o Tiago Rodrigues. Escreve primorosamente, vai agora dirigir um espetáculo no Festival de Avignon com a Isabel Huppert, e eu já fiz 2 espetáculos com ele, fiz a Eletra, que é uma adaptação dele, e fiz um outro fim para a Menina Júlia, curiosamente, um texto a partir da Menina Júlia, e que ele lhe dá um outro fim. Espera aí, a Menina Júlia é o ponto? Não, é o ponto, não é esse do ponto. Não, esse é o sopro. O sopro, exatamente. Isso, exatamente. Tem corrido o mundo. E a Menina Júlia, que nós vamos repor também, temos andado em turnê, tem feito grande êxito, que chama-se Um Outro Fim para a Menina Júlia. E interessante a forma como ele geriu a situação, ou seja, põe o casal da Menina Júlia, tal como é, no Strindberg, e depois vem a pôr o casal mais velho, já anos passados, ela não morre, e o que é que lhe acontece? E é muito interessante a escrita do Tiago. Lá está. Portanto, ultimamente tem-se feito mais autores portugueses, felizmente. Ok, estamos quase a acabar. Érica, uma última volta rápida, agora tem que ser rápido porque o nosso convidado até aos 45 tem compromissos, mas está bem. Érica. Mais 9 minutinhos. Podemos estar todos em... a tua experiência de ensino
neste momento, ensino teatro, obviamente. O que é que tu achas da nova geração? O que é que eles ambicionam para além? Já foi por aqui que começámos, o gosto pelo teatro, o amor pelo teatro, as suas motivações, e que devem ser grandes, porque a perspectiva de emprego até é menor que se calhar no teu tempo. Não, eu penso que é maior. Do ponto de vista do teatro, o que acontece é que aí penso que seja menor. Exato. Ou seja, do ponto de vista da televisão, maior. Da televisão e do cinema, muito maior. Portanto, o teatro é que, de certa maneira, ficou mais fechado. Os grupos chamados independentes estão fechados neles, porque já têm o seu núcleo, e as companhias que não há empresários. O único empresário neste momento, por exemplo, é o La Féria. O teatro de revista pouco se faz, também é o Hélder Costa no Maria Vitória, e portanto a redução e o não ter havido empresários teatrais reduziu muito o mercado do teatro. O que eu aconselho normalmente os jovens a fazer é procurarem os seus próprios projetos, juntarem-se aos seus colegas e que foram os seus colegas na escola e criarem os seus próprios projetos e submetê-los a subsídios e criarem as suas próprias estruturas. Mas penso que é diferente. No tempo em que eu comecei a fazer teatro, praticamente o que nós ambicionávamos era as tábuas do palco, era o palco, era estar no palco. A televisão era algo que também estava inscrito no nosso panorama, mas o palco era o mais importante. E para mim o palco é o mais importante, é aquilo que nos dá todas as ferramentas. É no palco que nos dá as ferramentas. Okay. Não a televisão. Mari? Manuel, as universidades federais aqui no Brasil, elas normalmente têm uma programação cultural muito intensa, principalmente as no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os grandes centros aqui do Brasil. Só que os espetáculos são muito poucos divulgados. Você acredita que essa pouca divulgação, né, é por conta da universidade ou é por conta dos benfeitores da cultura que não têm o interesse na divulgação? Eu penso que não. A divulgação é sempre algo muito difícil, em toda a parte, porque os canais, muitos canais estão fechados, outros são caros. Por exemplo, eu acho que a comunicação social deveria abrir muito mais à divulgação dos projetos culturais, sejam eles teatro, pintura, todas as artes de uma forma geral. E o que eu penso é que, e é um problema português, pelos vistos também um problema no Brasil, é que os meios de comunicação social estão muito fechados. Estão muito abertos para o desporto, pouco abertos para os canais de cultura. Com medo, porque estão em causa lá os tais problemas das audiências e acham que não têm audiências. E quando se passam, às vezes, divulgação de projetos culturais, passam-nos à 1 da manhã, como por exemplo aqui a RTP2 tem um programa de divulgação das artes à 1 da manhã. E penso que passa por aí, que é os meios de comunicação social não terem o interesse, pelos vistos, da divulgação da cultura. E depois, aquilo que se pode fazer nessa mesma divulgação. Hoje em dia já temos canais, os canais sociais são ótimos para divulgar, mas as publicidades são caras, são mesmo muito caras, e é um custo acrescido a esses. Não penso que seja por quem financia que não tenha interesse na divulgação, porque quem financia, se financia tem um interesse, e esse interesse é estar colado a algo, portanto, estar colado à cultura. Portanto, qualquer empresa, quando financia um espetáculo, seja ele qual for, quer colar a sua marca a esse mesmo espetáculo, ou quando se financia uma ópera, por exemplo, eu dou o exemplo da IBM, quando financia uma ópera, põe lá IBM, patrocina, porque quer estar colado àquilo. O próprio Teatro Nacional teve, durante anos, o financiamento do Banco Comercial Português, e era Banco Comercial Português financia Teatro Nacional, porque eles querem estar colados, obviamente. Não é por aí, não me parece que seja por aí. É mais pela dificuldade dos meios de comunicação social. Entendi, muito obrigada. Bom, Érica, estamos quase a despedir.
vou pôr também aqui o Nelson, vamos ficar todos aqui aqui em destaque para nos despedirmos. Não sei, Nelson, se queres fazer mais alguma pergunta ao nosso Manuel Coelho. Não, só agradecer a oportunidade, foi excelente aí o esclarecimento, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Érica? Manuel, vocês me ouvem? Sim, bem. Ô, Manuel, existe alguma coisa que nós, enquanto agora, por exemplo, no Chá Poético, existe alguma coisa que nós possamos estar fazendo para ajudar a alavancar essa cultura do teatro? Sim, dentro do Chá Poético vocês podem eleger espetáculos, um no Brasil e outro em Portugal, de divulgar e ao divulgarem também o Chá Poético nas redes sociais, estão a divulgar essa mesma cultura. Portanto, eu penso que sempre tudo o que seja divulgar a cultura, e vocês já a divulgam, porque ao criar o Chá Poético já é uma forma de divulgação da mesma cultura, porque vocês divulgam a poesia e divulgam muito mais, e o teatro também, e eu penso que também é divulgado. E abrir é a frente do Chá Poético nas redes sociais, porque as redes sociais são de facto o instrumento do futuro, e esse instrumento deve ser bem utilizado na divulgação da cultura, sim, de tudo, completamente, de acordo. Obrigado. Mari? Uma despedida para o Manuel Coelho? Não, eu só tenho a agradecer, né, a sua disponibilidade em estar conversando conosco e mostrando que o acesso não é tão difícil, né? Às vezes a gente acha, graças ao Francisco, que tem esse canal mais aberto, mas se a gente correr atrás um pouquinho, a gente consegue ter mais acesso. Então, muito obrigada. Era só isso. É isso que eu penso também. Olha, em nome de todos que vão ver esta conversa, quer em Zoom, diretamente, quer através do Facebook, que vamos transmitir diretamente no Facebook e fica gravado. E a ti, muito obrigado, e em nome desta equipa, representamos aqui 4 clubes rotários. Muito obrigado. O que nós procuramos é, de facto, um espaço lúdico-cultural em que, através da poesia, estamos a homenagear esta magnífica língua que é a língua portuguesa, seja com o linguajar tão bonitas, as vogais abertas do Brasil, seja através da nossa própria maneira de falar. Manuel Coelho, olha, se quiseres uma mensagem para todos que amam a poesia, porque no fundo quem vai estar connosco é tudo gente que ama a poesia. Fica essa a tua última mensagem aqui nesta intervenção. E muito obrigado. Aquele abraço fraterno de sempre. Desejo-vos a todos os melhores poemas do mundo e a melhor poesia do mundo. E deixo-vos aqui algo que eu aprendi quando nos primeiros tempos de fazer teatro, que me parece que é algo que pode ser inerente a tudo. Ou seja, um dia disseram-me que, quando se perguntava, mas para representarmos bem, o que é que temos que fazer? E houve um velho ator chamado Alves da Cunha, um grande ator português, que tinha uma lição que dava aos alunos na Escola Superior de Teatro e Cinema, na altura Conservatório Nacional, que dizia: depois de se estudar inteligentemente um texto, deve-se falar alto, não deixar cair os finais e ter estupidez natural. Acho que serve também para tudo, para a poesia, para tudo. Devemos, em primeiro lugar, estudar inteligentemente os textos que temos para dizer e depois, sem qualquer medo, dizê-los, porque com certeza o dizemos bem, porque estudámos inteligentemente aquilo que tínhamos para dizer. Muito obrigado. Pronto, então, em nome de Rotary, muito obrigado. E Rotary também se esforça por levar a cultura a todos, e isto insere-se nesse propósito. Manuel Coelho, as maiores felicidades para a tua vida profissional e pessoal. Um grande abraço e muito obrigado por esta intervenção. Muito obrigado a todos. Podes sair. Obrigado. Bem-ajam. Francisco, antes dele sair, deixa eu mostrar o convite para ele, em homenagem ao teatro. Sim, senhor. Liberar o compartilhamento? É já. Mostrar para você, sim. Manuel. Sim. Nós fizemos o convite em homenagem ao teatro. Como é que eu posso fazer isto? Na segurança. Já está. Tá. Já está. Nós conciliámos o dia 21 de março com o dia 27 de março. Com 27, claro. O convite com... Rotário, sim.
representando o teatro aqui atrás, né? O convite, né? Estou a ver, estou a ver. Esse chá é homenagem ao teatro. Então, nós pusemos uma arte, né? Que lembra um teatro, né? Exclusivo, hein? Você é o primeiro a estar vendo isso. Muito obrigado. Okay. Obrigado, palmas ao obrigado. Muito obrigado. A todos. Felicidades. Bem-ajas, tudo a correr bem. Um grande abraço. Obrigado. Érica, sacanagem essa praia aí que está aparecendo, né? Esse mar lindo que está aparecendo aí. Mar? Aqui não é mar aqui atrás? Não, é a casa. Essa casa. Francisco, para a gravação. Pois é, peraí. Nelson, interrompe a gravação, você que está anfitrião. Colocou de anfitrião? Tem que ser eu. Deseja interromper? Não, sim.